Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, Mateus capítulo 3, uma das passagens mais emblemáticas do Novo Testamento, quando o céu se rasga e o Pai fala com o Filho. Uma coisa extraordinária. Vamos orar? Vamos ver o que Deus nos reserva neste capítulo. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor possa ministrar e transformar o nosso coração à luz de Mateus capítulo 3, que nós possamos aprender com Jesus, deixar coisas nossas e pegar coisas dele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos, capítulo 3, verso 1. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías já se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, toda a Judéia e todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessava os seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provém por suas ações que vocês se arrependam. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora, mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a pá, e com ele separará a palha do trigo e limpará a área aonde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus foi da Galileia ao rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, de quem tenho grande alegria. Que capítulo fantástico! Para dizer o mínimo. E a ênfase que eu gostaria de destacar em Mateus capítulo 3 é a seguinte: eu não sou, ele é. Vamos de novo? Eu não sou, você não é, ele é. Você já reparou que muitas pessoas começam a se destacar no meio cristão e começam a adquirir superpoderes, começam a se vangloriar demais naquilo que foi comissionado a fazer, e mal ele lembra que quem colocou ele ali foi Deus. E agora, em um curto espaço de tempo, ele acha que é Deus. A ênfase aqui é: cuidado, quando Deus te confiar algo muito grande, você não cair lá na frente achando que você é o que tem superpoderes. Você é o detentor de toda a revelação divina. É só por seu intermédio que as coisas funcionam. Esse texto diz o seguinte: João Batista, ele era o que preparava o caminho, e não era o caminho. O caminho é Cristo, é Jesus. Então essa é a ênfase. Eu não sou, ele é. Você não é, eu não sou, ele é. Dos 3 pontos que eu destaco, o primeiro ponto eu destaco dos versos de 1 a 3. De 1 a 3. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto. Bom, o que eu quero destacar aqui é o deserto. O deserto, ele facilmente, ele mostra realmente quem serve o Senhor.
Porque é muito cômodo servir a Deus nas condições favoráveis, tudo certo, tudo funcionando. Agora, e se você servisse a Deus aonde não tem câmeras, aonde não tem pessoas te assistindo, aonde não tem recurso nenhum? Você serviria com a mesma entrega, com a mesma força, com a mesma dedicação, com o mesmo coração? Os versos de 1 a 3 mostram João Batista servindo a Deus num lugar inóspito, num lugar difícil, complicado, e as pessoas iam até ele. Então, quero concluir o primeiro ponto dizendo: aonde Deus está, as pessoas vão. Aonde Deus se manifesta, as pessoas estarão se reunindo. Não é o lugar, é o que você carrega. Não são as paredes, é o seu coração, cheio de Deus e cheio de poder do Espírito Santo. Isso é o que atrai as multidões. Bom, dos versos 7 a 10 é um outro destaque. O verso 7 começa da seguinte forma: mas, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente, dizendo: raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Bom, o ponto número 2, eu quero fazer uma pergunta. O arrependimento que você teve diante de Deus gerou frutos que testificam o seu arrependimento? Porque do contrário foi só remorso. Se a sua vida não mudou ao passo que você encontrou a Cristo, eu quero dizer que você na verdade se emocionou e não foi transformado. Você só foi emocionado e não transformado. Esse é o segundo ponto. Será que a sua vida melhorou após ter encontrado com Cristo? Do ponto de vista moral, ético, sua conduta, seus valores, as suas ações e reações. Eu não digo que a sua vida financeira entrou no eixo, o seu casamento melhorou, e etc, etc, etc. Isso, ainda não estou falando sobre isso. Estou falando sobre o seu interior, você, indivíduo. Você melhorou quando Cristo entrou na sua vida? Ou você acredita somente que questões externas é o que Deus pode mudar? Sendo que o principal fator, o produto aqui em questão, entre aspas, é eu e você. É eu e você que precisamos ser transformados. E não o casamento, e não a vida financeira, e não a doença. Porque pode isso tudo aqui melhorar e eu estar podre ainda. Então, o ponto é, somos emocionados, fomos convencidos ou somos transformados e convertidos na vontade do Senhor? Ponto número 3, destacado dos versos 13 a 17. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, ficou atônito, dizendo: não, eu não, por favor, não sou eu que vou te batizar. É você que tem que me batizar. E Jesus disse: não, é bom que seja assim, e é assim que seja feito. Após esse processo, o que acontece? O céu rasga no meio. E o pai fala com o filho: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção na conclusão desse ponto 3. O céu vai rasgar, o céu vai se abrir quando a humildade se abrir aqui. Tem humildade na terra, tem céu rasgado em cima. Se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa que entrega, se você é uma pessoa que abre mão, não tem ego, não tem orgulho, o céu se abre na sua cabeça. Você quer que o céu se abra na sua vida? Se abra diante de tudo que você faz? A porta, a chave, o código é a humildade. Aonde tem humildade, tem céu aberto. Aonde tem humildade, tem céu rasgado. Aonde tem humildade, tem Deus falando. Aonde tem humildade, tem os olhos do Senhor sobre você. Mateus capítulo 3. Ele foi eletrizante, né? Ele é demais. Que Deus te abençoe e que me abençoe, que eu e você possamos agir de acordo com o coração que o Senhor deseja para mim e para você. Arrependido, humilde e obcecado em cumprir a grande comissão que Ele me deu, que Ele te deu, que Ele confiou à igreja. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo.
Eu peço que o Senhor continue ecoando essa mensagem, Pai, nos fortalecendo, nos guiando, Pai, e nos mostrando o caminho que temos que andar. Que nós sejamos humildes, Pai, e possamos reconhecer sempre a sua liderança, submissos à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Logo, Mateus, capítulo 4.